versículos 7 em diante. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo, o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Amém. Pode sentar um instante. Apenas uma palavra um tanto curta, mas deixa eu dizer algo para vocês aqui. Quando eu estava lendo essa escritura, o que me chamou a atenção foi o versículo 14. Diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje, o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, tá? O qual foi abolido por Cristo. Todas as vezes, tá, que isto acontecia, eles não viam nada. Aí Paulo disse, todas as vezes que lê, está por levantar, quer dizer que ainda está fechado, o véu está fechado para eles. Por isso que Paulo disse, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, quando foi o que foi abolido por Cristo. O véu está por levantar. Quando o véu rasgou na morte de Cristo, aquilo foi um acontecimento dos mais profundos, mais revelador possível, foi quando o véu rasgou. Quando o véu rasgou, estava a abertura do véu de alto a baixo, mostrando então que agora a palavra que eles só recebia através do sumo sacerdote, quando ia atrás do véu e vinha falar com eles que Deus tinha aceitado o sacrifício e naquele ano seus pecados estavam perdoados. Mas quando o véu rasgou, estava trazendo uma mensagem que não ia mais
as pessoas esperar um ano para o sacerdote entrar atrás e trazer a mensagem de aceitação para eles. Que o véu estava de contínuo estava trazendo uma mensagem para eles, que agora quem estava atrás do véu era a palavra. E o véu não era simplesmente o véu que rasgou ali, aquela peça que era feita de peles de animais. Mas o véu que tinha rasgado era Cristo, para revelar a eles a palavra. E todas as vezes que ministrava isto, eles voltavam para Moisés e o véu ficava por levantar, eles estavam completamente cegos. E naquele acontecimento, naquele evento, para que isso ficasse de uma maneira bem clara, Deus fez com que os céus escurecesse às 3 horas da tarde. O céu escureceu, o sol, ninguém sabe para onde ele foi, ninguém viu, não tinha uma estrela, tudo ficou escuro, porque Deus estava libertando o seu filho. E quando Deus estava libertando o seu filho, não só Jesus estava sendo liberto naquela hora, mas quando o véu rasgou, naquele exato momento, todos estavam libertos. Era uma libertação completa, Era uma libertação total. Não precisava mais oferecer sacrifícios. Não precisava mais o sumo sacerdote entrar lá com sangue alheio, porque eles esperaram por todo aquele tempo para que o sangue do Senhor Jesus fosse derramado e aquilo fosse feito de uma vez por todas. Nunca mais precisava ser repetido aquilo. Então agora você ia diretamente na presença do Senhor, sem ter ninguém para fazer a mediação. Mediador é aquele que fica entre um e outra pessoa. Então o sumo sacerdote era um mediador, ficava entre Israel e Deus. Agora o nosso mediador a partir dali foi o próprio Senhor Jesus Cristo, e você não precisava mais esperar o tempo todo, você ia diretamente a Ele. Tudo estava terminado, por isso que disse, está consumado, tudo estava terminado. Agora, quem pôde ver aquilo foi aqueles que estiveram com ele na manhã de ressurreição, aqueles 2 que foram para Emaús, caminharam com ele, Então teve uma classe de pessoa que sabia o que representou o rasgar daquele véu, que tinha passado uma dispensação e que a lei de Moisés foi boa até naquele momento, mas a partir dali era uma outra coisa, não era mais lei, era graça, não era mais sangue de animal, era o sangue do Senhor Jesus Cristo, e que não precisava mais esperar um ano. Então todos os momentos que você quisesse ir na presença dele, pelo sangue dele, você chegava na presença dele. E eles não entenderam isso, e até hoje, quando é lido sobre Moisés, até hoje, quando é lido, então, os seus sentidos endureceram de tal maneira que todas as vezes que é lido, está por levantar no Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. O véu está por levantar no Velho Testamento. O véu do Velho Testamento continua fechado. Até hoje não abriu. Agora, é um pequeno comentário que estou fazendo para dizer que ainda, por que Deus enviou um profeta? Por que o Senhor, veja bem, olha lá, Malaquias 3. Malaquias 3 diz que o coração dos pais se converteria aos filhos.
Quer dizer, os pais da igreja, quando o Senhor veio, se converteria à fé dos apóstolos. E a Bíblia diz em Atos que muitos sacerdotes criam na mensagem dos apóstolos. Então, era fé dos pais nos filhos. E agora é a fé dos filhos nos pais. Então, quem que converteu o coração dos pais para os filhos? Foi a mensagem de um profeta, João. Quem converte o coração dos filhos ao pai é a mensagem de um profeta. Malaquias 4 é o que faz isso, tá? Então, o Senhor Jesus, quando veio, ele sabia que já tinha uma mensagem, tá? O Senhor Jesus, quando veio, ele sabia que tinha uma mensagem e que já tinha uma classe de pessoa que tinha crido. Então ele não precisava dizer para assim, ó, eu sou o Cristo, eu sou o Messias que Moisés profetizou, eu sou a semente de Abraão verdadeira, que Isaac foi apenas uma sombra. Não! Quando ele se apresentou diante do povo, já tinha uma mensagem que tinha preparado o coração daquela gente para ver que ele era o Messias. Então o Senhor Jesus, ele não precisava fazer mais nada. Ele só tinha que cumprir aquilo que estava escrito ao seu respeito. E quando a palavra se manifestava em Cristo, eles sabiam que alguém já tinha pregado aquilo para eles. Já tinha ensinado aquilo. E Deus enviou Malaquias 4 para você ver a manifestação da palavra. Quem converteu o meu coração à Bíblia, a palavra, foi um pregador, um profeta, que ele é o nosso pai. Quem é o nosso pai? O Abraão foi pai de muitas nações. Abraão foi pai de Isaac, de Jacó, e assim por diante, e pai de Moisés e de Josué, pai. Ele foi pai daquela geração toda. Hoje o pai nosso é William Branham. Ele é que restaurou a palavra. Ele apontou a Cristo. Quando a palavra chegou diante de nós, que era Cristo, você já sabia o que queria dizer, o que estava escrito nesta palavra. Por quê? Porque você tinha recebido a mensagem de um profeta que mostrou quem é a pessoa de Cristo. Agora, por quê? Porque o véu, este véu, não é um véu mais de tecido, não é um véu de pele de texugo, mas é um véu religioso denominacional. O véu rasgou. E as religiões ficaram para trás. As denominações desapareceram, porque o véu rasgou. Acabou, tá? Agora, por que muitos não conseguem caminhar no espírito da mensagem? Porque ainda tem a mensagem, mas o véu ainda está por levantar. Quer dizer, os 7 trovões estão por levantar, o soar das trombetas estão por levantar, o ministério do Filho do Homem ainda está por se manifestar. Eles não viram o ministério do Filho do Homem, eles não viram o ministério dos 7 trovões, eles não viram o ministério de Cristo na terra atrás do véu. Então Deus rasgou o véu e mostrou que ele estava naquele homem, revelando Cristo para nós. Então, o mesmo véu que Israel não viu o significado dele ter rasgado, hoje é um véu espiritual que as pessoas não conseguem transpô-lo, ver do outro lado. Deixa eu pegar uma citação do irmão Branham a respeito disso. A mensagem, o poderoso conquistador. Ali está ele assentado hoje, o poderoso conquistador, desde que ele rasgou o véu em 2. O véu do pecado foi rasgado em 2.
O véu da enfermidade foi rasgado em dois. E cada véu que mantinha o homem longe de Deus foi rasgado. Cada poder, ele dispensou cada demônio. Ele fez um holofote da glória naquele dia. E o velho profeta, quando ele deitou ali, na cama de pedra, naquela noite, e seu travesseiro era uma pedra, ele viu anjos subindo e descendo. Em primeiro lugar, estava subindo e descendo, mas desta vez era Deus e o homem subindo e descendo na escada de Jacó. Como chamaríamos isto? Quando ele rompeu todos os poderes, cada demônio, e está sentado à destra da majestade, no alto, bem acima de tudo. Quer dizer, Jacó fez uma pedra por travesseiro e viu anjos subindo e descendo. E aquilo, então, mostrou para Jacó o que representava aquele lugar. Como que ele veio parar ali naquele lugar. Como que ele usou uma pedra, e aquela pedra ficou por um memorial. Ele ungiu aquela pedra e tornou-se uma cidade mais tarde. Aí o profeta disse, mas hoje, não é mais anjo subindo e descendo, hoje é homem subindo e descendo. Quem subiu? Quem desceu? O homem. Jesus Cristo, o homem, subiu diante da sua igreja. Jesus Cristo, o homem, desceu bem agora em nosso tempo. Então é homem subindo e descendo. Se um homem subiu e desceu, então tem que ter homens para subir pelo mesmo caminho que ele fez. Tem que ter humanos para subir pelo mesmo caminho que ele fez. Porque aí você percebe o que significa a abertura da palavra. Quando o véu está rasgado e você vê a manifestação do próprio Deus. Somos revestidos de carne e ossos, somos feitos desse material aqui, que nós estamos vivendo aqui. Aqui vive a minha alma, aqui vive o meu espírito. Agora, esse corpo sabemos que não vai subir, mas é exatamente um corpo semelhante a esse, que está além da morte, subirá para a presença de Deus. Porque aqui neste lugar virá a sua teofania para te apanhar neste lugar. E quando você entra nesta teofania, você se torna um humano eterno. Você se torna um homem sobrenatural, como Jesus foi um homem sobrenatural. Esse é o véu que tem que ser rasgado. Esse é o véu que tem que ser aberto. Minha gente, se essa igreja não vê isso, ela vai perecer. A teofania, o seu corpo celeste, com 16 elementos aqui na terra, se fundirá para o arrebatamento e você receberá um corpo glorioso. Então o homem subindo, não este homem aqui, que ele é o pó e vai voltar para o pó, mas aonde está a sua alma? Eu lhe pergunto, se a sua alma estiver no céu, então você deve ser um fantasma aqui embaixo, porque a sua alma está aqui. E antes que a sua alma chegasse no céu, o céu teve que descer dentro dela pelo sangue de Cristo. Antes que a sua alma subisse, Deus desceu.
Ele desceu para redimir esta alma. Quem clama por Deus, quem suspira por Deus, Davi disse: ó minha alma, suspira por ti, ó Deus, como a corça brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Então tem que haver algo aqui, tá? Que clama por aquele que está lá, porque algo de lá desceu aqui, e o profeta diz que tem um objeto aqui. Aqui tem algo que não é da terra, que desceu do céu. A sua alma, ela é celestial, porém está aqui, revestida agora, guardada num fraco tabernáculo. Mas descerá o tabernáculo dela, e esses 16 elementos se fundirá, e nós temos um corpo semelhante ao dele. Então homens e mulheres literais subirá para casa naquele dia do arrebatamento. Não é uma visão apenas, não é apenas uma, como se diz aí, as pessoas chamam de assombração, uma coisa assim. Não, primeiro Abraão encontrou com Melquisedeque, Melquisedeque conversou com ele, porque deu pão e vinho para ele, mas Melquisedeque não podia apertar a mão dele, Melquisedeque não podia fazer nada, apenas era uma visão de um sacerdote, que deu pão e vinho para Abraão. Mas quando Abraão recebe Elohim na sua casa, não era mais Melquisedeque, não era uma teofania, agora era um homem literal. Era um homem de carne e osso, sem pecado, que podia comer, que podia beber, conversar com a sua semente, pois o Deus do céu veio aqui na terra, abriu o véu para, em carne humana, falar conosco. Quando você escuta esta mensagem que sai de um mortal, é Deus falando através deste mortal. Ou você acha que Abraão mandou matar aquela novilha para ele, né? Pegar lá aquele animal bem cevado e fazer bolo da melhor farinha que tinha, da flor de farinha, e fazer uma recepção, né? Uma recepção, como ele fez. Não, ele sabia que aquele homem não era dali. Abraão sabia. Abraão disse: eu encontrei com ele, mas não nesse corpo, num outro corpo, mas agora eu vejo nesse corpo aqui. E veio o irmão Brana abrindo o véu e pregando uma mensagem chamada Quem é esse Melquisedeque? Falando o que é teofania, tá? Para mostrar que Melquisedeque é a pessoa de Cristo. Aquele que pode aparecer e desaparecer. Quantas vezes Jesus foi visto nas eras, mas ninguém entendeu por que ele estava ali, porque não era tempo. Mas quando Jesus veio na terra, entendeu? Agora ele pega uma pele e veste desta pele e começa a conversar com o povo, e começa a falar com o povo, e começa a abrir a palavra. Aí foi diferente. Você pode encontrar os mensageiros que tiveram a presença de Cristo na vida deles, todos eles tiveram visão do Senhor, mas descer aqui na terra e se revestir de pele e começar a fazer, a trabalhar conosco, a levantar os mortos, a criar, a ressuscitar, a parar tempestade, fazer aquelas coisas. O irmão Brando sabia. Diz: eu estou aqui esperando o anjo chegar. Eu sou tão incapaz como qualquer um, mas quando ele chega eu sei que vai acontecer. Então era o Senhor. Chegou a dizer: ele está a 1 metro de mim aqui na plataforma. E diz: ele está lá no fundo agora da igreja, ele está lá em tal lugar, estou vendo a luz prendendo lá. Sabia que era ele. Agora,
como que o profeta podia realizar o que ele realizou, falar o que ele falou, nunca falhou sequer uma profecia, nem uma visão, porque não era o homem. Ele teve a graça de se render completamente a Deus, de tal maneira que Deus falou todo o tempo por ele. Então, ele chega em nosso meio hoje, não como Melquisedeque numa teofania. Ele pega um dos nossos irmãos, toma um de nossos irmãos, que elegeu para aquele serviço, que pôs aquele caráter nele, que o capacitou para fazer o que ele fez, que deu a eles, certo, estrutura para exercer aquele ministério, diz, então eu vou caminhar neste corpo aqui, vou caminhar neste homem e vou realizar as minhas obras diante da minha esposa eleita, diante da noiva. E eu tenho certeza, o Senhor sabia que ela iria captar, que ela iria entender. Porque quando o véu rasgou, lá no sepulcro, eles encontraram com Jesus. Lá naquela tarde do domingo, eles caminharam com o Senhor, porque o véu estava rasgado. Deixa eu voltar a fita aqui, talvez você não entendeu. Quando, no primeiro dia da semana, tinha um anjo em cima da sepultura, que disse, porque procura o vivente entre os mortais. Não está aqui, nessa sepultura. Ele ressuscitou. E logo em seguida, ao cair da tarde, ele caminha para Emaús e conversa com aqueles dois discípulos. Por quê? Por que eles viram? Eles viram porque eles sabiam que aquele véu da lei tinha rasgado e o Santíssimo estava aberto. E aquele que estava lá dentro da arca, aquele que estava em forma de uma arca, agora está aqui ressuscitado. A diferença era a arca, os objetos, os utensílios que estavam na arca, o que eles representavam, os dois querubins, o vaso de ouro, o maná e assim por diante, a vara de Arão tinha reflorescido, tudo estava ali. Agora eles sabiam que aquilo era sombras e tipos, que agora é este homem aqui, não é aquilo lá mais, é este aqui. Não é mais aquele sistema velho enferrujado, não é mais aquela religião velha, não é mais aquele entendimento antigo. Agora nós somos de mentes renovadas, de corações renovados. Deus abriu nosso entendimento para saber que ele caminhou com o seu profeta e agora ele está caminhando com os eleitos. Todas as promessas Deus se manifestou nos dias de Abraão, na semente dele em diante. Josué encontrou com um anjo, né? Em Josué capítulo 5, verso 21. Manoá encontrou com o Senhor. Davi encontrou com o Senhor. Gideão encontrou com o Senhor. Toda aquela semente teve essa experiência. Eu sou um filho de William Branham na fé. Você é um filho dele na fé. Toda a experiência que o irmão Branham teve virá a você. Toda a promessa que veio para o irmão Branham vem para você também. Não pense que Deus trabalha com dois pesos e duas medidas, um tanto para lá, um tanto para cá. A palavra que se manifesta em uma pessoa é a mesma que manifesta na outra, tá? É a mesma palavra. As pessoas podem ter reações diferentes, mas é a mesma palavra. Amém? Deixa eu tomar aqui Hebreus 6, terceira parte, 93. Meu último comentário. Aqui está. Segure com firmeza o véu
é o que nos impede de viver da forma que deveríamos. O véu é o que nos impede de fazer as coisas que realmente gostaríamos de fazer. E Deus tornou-se velado em carne, e o véu foi partido em dois. Veja, qual foi o problema com Israel? Eu mesmo com o gentio hoje. Um Deus tão santo, que quando estava no monte, o monte fumegava e estremecia por 40 dias. Se uma vaca aproximasse do monte, o que uma vaca tem de pecado? Não tem, não é isso? Não tem. Eu seria racional, mas se ela aproximasse do monte, tinha que ser morta. Esse Deus Santo não permitiu que ninguém aproximasse do monte. E Moisés ficou com ele 40 dias no monte. Eu estava vendo uns teólogos conversando aí num grande debate. Eles estão interrogando, indagando o êxodo. Porque Cecil de Miles fez aquele grande filme, um dos maiores, ele fez também outro, né? Fez Ben-Hur. Ele foi um grande cineasta. Mas quem podia contar a história de Israel? Já foram lá no deserto e cavaram lá, não acharam nem rastro do êxodo. Já foram escavar por onde Israel passou ali, não acharam nada. Mas quem podia contar a história do êxodo, que começou lá no Egito, a história do faraó, o mar vermelho aberto, e o maná que caiu do céu, e a água da rocha, eles estão até hoje perguntando, mas quem podia escrever isso tão detalhadamente? A interrogação deles é essa, isso é verdade? Mas quem que escreveu? Nós não temos nenhum livro, eles disseram, eu acompanhei 45 minutos de comentário deles. Nós não temos nenhum historiador que conta a história do êxodo. Se não há na história alguém que estava naquele dia escrevendo, como quando Jesus foi crucificado, tinha um José para escrever. Não tinha ninguém escrevendo sobre o êxodo. Eles ficaram só baseando o êxodo. Mas então o êxodo pula um pouquinho para trás, quem escreveu o livro de Gênesis? Quem contou a história da serpente? Quem contou a história aqui de Abraão? A história de Abraão, de Melquisedeque. Quem contou essa grande história de Agar e Ismael, de Quetura e 6 filhos? Quem contou a história de Tamar e do sogro dela? Quem contou a história de Noé? Quem contou a história de Enoque, de Sete? Eles vão morrer louco, não vão achar nenhum historiador daquele dia, porque eles não têm nenhum livro na biblioteca que fala que tem um escritor naquele dia que fez a narração e passaram todos os tempos, chegou o livro aqui. É isso que eles querem. Crente, hein? São crentes. Teólogos, professor de universidades. Aqueles 40 dias que Moisés ficou lá em cima, o que você acha que ele fez em 40 dias lá? Deus veio passando para ele as coisas desde o jardim do Éden, desde a queda do homem, e veio trazendo Moisés até ali. Ele escreveu 5 livros. Eles não acreditam que Moisés escreveu 5 livros. Eles não acreditam. Como que você vai basear um sermão nesse tipo de gente? Agora Deus pega o William Branham aqui, faz ele viajar 6.000 anos no templo lá atrás, para ver a serpente diante dele. Você acha que ele não conhece a minha vida, não? Não conhece a tua? Levou ele lá atrás.
ele viu a serpente, ele viu o ato, e ele disse: nunca vi na minha vida mulher mais bela do que Eva e homem mais bonito que Adão. Como que ele fez essa afirmação? Você entendeu? Os homens precisam de tempo para fazer as coisas, mas se você é um vidente, você viaja no tempo para frente e para trás, sem nenhuma dificuldade. É o que Deus deu ao irmão Brana. O irmão Brana chegava para você e dizia: há 20 anos atrás você cometeu um crime em tal e tal lugar, assim, 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 matou fulano de tal, o nome da pessoa era essa, e você é um fugitivo, e o seu nome é esse, e você está em tal lugar. Há 10 anos atrás você deitou com outro homem na cama e traiu o seu marido, ou vice-versa. Volte lá e acerte aquilo. O que Deus estava fazendo? Será que ele era tão sábio, tão capaz? É isso que as pessoas não entendem quando o profeta começou a abrir os mistérios. Quando ele tomou parte na constelação, quando ele voltou e começou a abrir os mistérios, o Senhor veio a eles. 7 mistérios que nunca tinha sido conhecido na história do homem. Veio a um homem, William Branham, e ele abriu para um povo especial que é a noiva. Os mistérios, revelando sua palavra, abrindo os mistérios. Pois é, Moisés esteve lá. E o T.L. Osborne, no sepultamento do irmão Branham, ele disse: vocês queriam ver Jesus novamente? Então vocês viram. Está no sermão dele, T.L. Osborne. Vocês queriam ver Jesus? Então vocês viram que Jesus caminhou com William Branham. Mais uma vez o Senhor Jesus cruza o nosso caminho nessa era gentia, diz T.L. Osborne. Mais uma vez, cruzou o caminho de T.L. Osborne. Ele não conseguiu segurar. O dinheiro e a fama o levou a ser um denominacional. Mas o mesmo Jesus que cruzou o caminho de William Branham. William Branham cruzou o meu caminho, o seu caminho. Tá? Jesus cruzou o nosso caminho novamente. Será que o povo tem ideia de saber que Jesus cruzou o nosso caminho novamente e pegou a sua palavra e foi fazendo fragmentos dela? E aqui está parte dela na minha mão nesta noite que eu estou pregando, o véu rasgado. Eu não estou certo de que todo mundo tenha entendido isto. Uma vez que você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, você não pode ser mais a mesma pessoa. Não tem jeito. A mulher do poço não foi. O gadareno não foi. Paulo não foi. Todas as pessoas que Jesus cruzou o caminho delas e falou com elas, nunca mais foram a mesma. Ou se tornava um santo, ou se tornava um demônio. É isso? Ou se tornava um santo, ou se tornava um demônio, como foi Pôncio Pilatos, como foi tantas pessoas que cuspiram nele. Mas quando cruza o caminho de uma semente, acabou. Você não consegue ser mais a antiga, velha e pecaminosa pessoa. Tudo é mudado. Agora, Moisés escreveu 5 livros, contou toda a história do povo de Israel até na entrada de Canaã. Livro de Deuteronômio, quando ele repete tudo que ele escreveu lá atrás. Aí entra um homem no mesmo sangue de Moisés, do mesmo sangue de Abraão, entra um Josué e olhou assim a cidade murada, todas as casas muradas, um povo valente e corajoso, era pedra e gigante.
Josué falou assim, para mim não interessa quantos muros tem e quantos valentes guerreiros tem aqui. Eu estou olhando o que ele falou para o meu pai Abraão lá atrás. Então nós estamos olhando para aquilo que aconteceu lá atrás, que a promessa é para hoje. E o único homem na Escritura que veio para abrir um Novo Testamento, chegou para a sua igreja e disse, olha, vou contar para vocês uma coisa. Eu vou falar para vocês uma coisa. Parece que ele era muito corajoso. Não, ele não era corajoso, ele tinha a revelação que estava falando. Nem todos iremos dormir, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Vocês sabem, e nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Paulo falou sobre isso. Alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E levou 2000 anos para essas três coisas acontecer. Alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Levou 2000 anos para Deus enviar um profeta e tomar essa escritura e ela perfaz toda a mensagem do irmão Branham. Todas as vezes que você pega esta mensagem, você lembra que há um arrebatamento, que há uma tribulação, que há um céu e que Deus vem nos visitar aqui para mostrar o caminho para lá. Vou terminar. E Deus tornou-se Deus novamente. É isso mesmo. Ele levantou o véu no qual ele havia se escondido. Esta é a ressurreição do Senhor Jesus. Nos provando que neste véu que estamos escondidos, pela fé, nós cremos nisto e aceitamos isto. E quando este véu for rasgado em dois, eu entrarei na sua presença com esta segurança, sabendo que eu o conheço no poder da sua ressurreição. Na vinda do Senhor Jesus, este véu será levantado outra vez, de um modo perfeito, até eu caminhar e conversar com Ele como o meu Salvador, meu Deus. Quando Ele tomar o trono de Davi, e viveremos para sempre com Ele, e viveremos para sempre naquele véu, depois dele se aperfeiçoar. Mas este véu tem pecado nele, este aqui. Não importa como. Nunca pense naquele corpo glorificado nesta terra. É exatamente aqui que eu quero encerrar. Nunca pense naquele corpo glorificado nesta terra. Ele tem que morrer, como sua alma teve que morrer para nascer novamente, para chegar à perfeição. Tá? Quer dizer, nunca pense num corpo ressuscitado e glorioso aqui. Nunca pense nisto. Como a sua alma teve que morrer, a velha natureza, para nascer de novo. O novo nascimento não muda a sua alma, mas muda a natureza da sua alma. Então você morreu e nasceu de novo. Você nasceu da palavra. E por um outro lado, este corpo aqui, ele é um objeto que está sendo usado para um propósito, mas é um objeto que muito breve será descartado, que está rompendo uma manhã, e um corpo levantará desta terra, e encontrará o Senhor nos ares, um corpo glorioso semelhante ao dele. E quando esta terra estiver toda limpa, sem pecado,
que corresponder ao corpo que você tem, aí você virá para cá. Entenderam? Nunca vai ter um corpo glorioso aqui com uma terra perdida, mas uma terra limpa e purificada para a habitação de um povo limpo, glorioso e sem pecado, portadores da vida eterna. Então o véu foi levantado e nós enxergamos não apenas uma vida que termina aqui, não apenas uma religião que fala de boas coisas. Nós enxergamos muito além disso. Estamos vendo além do véu, além do tempo. Estamos enxergando a eternidade. Todas as vezes que tomamos esta palavra e lemos, eu me encontro nela e sou parte dela. E ela é eterna e ela me fez eterno. Ela é eterna e te fez eterno. Porque o véu foi levantado e toda a escuridão religiosa foi dissipada. E Deus enviou sua luz, abriu o caminho para mostrar que em um tempo como esse que estamos vivendo, só mostra uma coisa, que o fim do sistema humano tem terminado. E entrará um novo sistema, e este sistema que virá, ele é como antes do Éden caído. Será o Éden antes do pecado. Então, ali está uma igreja que estava lá com ele e que esperou todo esse tempo para retornar com ele lá. E ele enviou sua palavra, abriu os mistérios e veio buscar esse germe de vida que era você, que é a noiva, para restaurar, te dar um corpo semelhante ao dele. Por isso que quando nós entendemos que não somos esse acidente aqui, isto aqui eu chamo de acidente genético, só isso. Mas tem um que não é, tem um que é a palavra. Isso existiu desde a eternidade. Por isso, nesse tempo que estamos vivendo, então, todos os acontecimentos ao redor do mundo, tudo que está nesta mensagem, está mostrando que a hora gloriosa tem chegado. Esse é o maior momento que já houve na história do homem na terra, quando Deus não vai levar um homem para casa, vai levar um povo. Amém? E desse povo, Deus nos deu a bem-aventurança de sermos partes. Deus abençoe. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. Nós vamos fazer um